Olá, nesta segunda-feira, 19 de setembro de 2022, eu volto à ação aqui na minha gravação do vídeo diário para falar da indignação e vergonha do mundo em relação à tentativa de Jair Bolsonaro de fazer campanha durante sua visita ao lado da mulher Michele aos funerais da rainha Elizabeth II em Londres, capital do Reino Unido. Este é o assunto principal, mas há outros, né? Como, por exemplo, o fato de a candidata do MDB à presidência, Tebet, dizer que o Brasil com Lula e Bolsonaro não vai ter paz. Ou a reportagem revelada pela Datafolha de que há mais brasileiros sofrendo violência por parte de grupos políticos, basicamente bolsonaristas, e o sambinha do Vini Júnior na nova vitória do Real Madrid lá na Espanha. Eu quero, antes de começar a comentar, agradecer a você que tem me prestigiado aqui, que tem acompanhado aqui o nosso vídeo, me dando força, me estimulando e me desviando o caminho errado. Quando eu erro, me corrija. Obrigado a você. Obrigado a você por sua perseverança, por sua confiança. Bem, vamos começar pelo começo. Eu queria roubar aqui, e espero ter a compreensão e a autorização do autor, a abertura do texto de Jamil Chad. Jamil Chad foi meu colega há muito tempo no Estadão e na Rádio Eldorado e agora está no UOL. E ele fez no UOL um resumo perfeito do que foi a participação de Bolsonaro e de Michele, que disputou, segundo outros comentários no jornal, um concurso de elegância no funeral da rainha. A participação do Bolsonaro, a introdução do sepultamento da rainha mais longeva da história do Reino Unido na sua campanha. Jamil Chad escreveu na sua coluna no UOL: consternação, você me permite ler, né? Consternação, indignação e até vergonha. Essas foram algumas das palavras usadas por diplomatas estrangeiros ao descrever o comportamento de Jair Bolsonaro em sua passagem por Londres para o funeral da rainha Elizabeth II. Mais de 500 presidentes, líderes internacionais e representantes de governos compareceram, e aí essa visita era para ser marcada pela sobriedade, por todos eles menos um. Bolsonaro fez questão de transformar seu primeiro dia num ato de campanha eleitoral. Seu discurso do balcão da Embaixada do Brasil, inclusive contradizendo as pesquisas e afirmando que iria vencer as eleições no primeiro turno, foi recebido com desprezo. Eu só espero que o TSE não receba com desprezo. Isso é um crime eleitoral. Isso é um crime contra a honra da nação. Isso é um crime contra o Brasil no mundo. E o TSE precisa agir uma vez, seja contra ele, seja contra Lula, seja com quem for. Pois bem, também lá em Londres, o Bolsonaro disse em entrevista ao SBT que, se não vencer a eleição presidencial no primeiro turno com mais de 60% dos votos, algo de anormal terá acontecido no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vai aguentar de novo e vai calar sobre uma estupidez desse gênero, contra uma ofensa dessas, a sua lisura, a lisura da eleição. O presidente disse que quem garante sua vitória é o Datapovo. O que é o Datapovo? Os bolsonaristas chamam de povo qualquer 3 gatos pingados com bandeira na mão, lá no jardim do palácio, e aqueles gatos pingados que estavam lá em Londres ouvindo, só para você ter uma ideia do tamanho da multidão do Datapovo que estava lá em Londres. O Bolsonaro não usou nem microfone para ser ouvido, não precisou nem de megafone para ser ouvido, ele simplesmente falou. Se eu estivesse falando lá nesse tom, era tão pouca gente que todos ouviriam. Enquanto isso,
Lula aparece com 44% das intenções de voto no primeiro turno e 35% do Jair Bolsonaro na última pesquisa lá da FSB, né? JPG. E o Bolsonaro, depois de ter dito o que disse no balcão, se irritou com o que perguntaram a ele sobre a sua atividade política em Londres, no sepultamento da rainha. Sabe o que ele disse? Você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder. Você não tem uma pergunta decente? É o caso de perguntar para ele? E você não tem uma resposta decente? Não tem nunca uma resposta decente. Continua. Compara o Brasil com o resto do mundo. Dá para comparar? Olha, dá. Vamos ver aqui. Por exemplo, um comentário bom do Brasil com o resto do mundo foi feito pela candidata Simone Tebet, do MDB. O Brasil com Lula ou Bolsonaro não terá paz. Isso ela disse numa sabatina do Estadão, que está no ar lá no perfil do Estadão na internet. E nesse mesmo perfil tem um registro de que há mais brasileiros que dizem ter sofrido ameaça nos últimos 30 dias em razão de suas escolhas político-partidárias do que pessoas que afirmam serem vítimas de grupos armados como traficantes de droga, milicianos ou pistoleiros. Miliciano, né? Miliciano. Alô! Flávio Bolsonaro ainda está com muita saudade lá do capitão das milícias, do dono do escritório do crime, hein? Tá? Bom, é o que mostra um dado que passou despercebido na pesquisa Violência e Democracia, Panorama Brasileiro Pré-Eleições de 2022, uma parceria da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados coletados pelo Datafolha. É isso aí. Olha, na verdade, também não quer dizer que a violência comum, não política, não esteja aí à solta. Nós temos uma notícia hoje que aquele ganhador da Sena, que foi assassinado em Hortolândia, foi barbaramente torturado e tentou liberar 3 milhões de reais para a quadrilha que o matou. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de futebol, não? Uma das coisas mais cretinas, mais canalhas, mais escrotas que eu já vi na minha vida de comunicador foram os gritos da torcida do Atlético de Madrid, capital da Espanha, na Europa, para o samba que o brasileiro Vini Júnior dançou ao comemorar um gol no jogo contra o Real Madrid. O Vini joga no Real Madrid. E o Vini está recebendo apoio generalizado. É um cântico racista que dizia mais ou menos assim: dança como macaco, macaquice e tal. Mono, que é a palavra em espanhol, né? O Vini é um garoto do Morro do Rio, muito pobre, que hoje é um dos jogadores de maior valor no mundo pelo futebol que ele joga. Começou na base do Flamengo e, junto do Rodrigo, que começou na base do Santos, comemorou um gol neste domingo do amigo, do parceiro, do conterrâneo, do Patrício Rodrigo, também dançando um samba, e recebeu o apoio de todo mundo. Dança o seu samba. Aliás, já estava na hora da FIFA acabar com essa vergonha que é dar cartão amarelo para um jogador que faz um gol e comemora qualquer comemoração que não seja ofensiva à torcida adversária, que a regra diz só se for uma provocação. Que provocação é o grande goleador Pedro Raul, do Goiás, fazer isso depois de um gol e o cara leva um cartão amarelo porque fez um gol e fez isso? Enquanto isso, que cartão leva, por exemplo, o soprador de apito, como diz o Juca Kfouri, Rafael, como é que é? Rafael, que nem me lembro o nome do canalha, que promoveu, acabou um Fla-Flu. Acabou um Fla-Flu expulsando jogadores que tiveram uma confusão normal de fim. Expulsou um jogador do Fluminense
do banco aos 5 minutos, dava um cartão amarelo e dava as costas e ia embora. Quer aparecer? Muita gente está dizendo, um juiz paulista, jogou com a camisa do Palmeiras, debaixo da camisa. Não tem nada disso, não tem nada disso. Ele deixou de dar um pênalti claro, um pênalti claríssimo do Beck do Flamengo, né? O Beck central do Flamengo, esqueci, jogou numa seleção e tal, no jogador do Fluminense, no Caio Júnior, não é Caio Júnior não, o Caio, sei lá, e deu um pênalti a favor do Fluminense, que não foi pênalti, mas isso não é importante. Olha, eu já vi esse mesmo canalhinha, esse mesmo bosta, esse mesmo juiz vagabundo apitar em 2019 o jogo de estreia do Português lá, que foi campeão de tudo pelo Flamengo, né, Jorge Jesus, contra o Bahia, uma bola que o Everton Ribeiro, está se apresentando na seleção, tomou na barriga e ele deu como se fosse pênalti a favor do Bahia contra o Flamengo. Esse cara devia estar fora. Agora, isso não é culpa da CBF, não, é culpa do Flamengo. Esse cara não podia apitar jogo do Flamengo, o Flamengo não tem força política para nada. Esse bando de financistas que montaram um grande time, o Flamengo joga um belo futebol, nem sempre, né? Apanhou do Fluminense com todos os motivos do mundo. Mas eu vi isso aí em 2019, o cara está destruindo partidas de futebol e times de futebol, dando cartão vermelho à torta e adoidado, só para aparecer, né? Eu não acredito que estava querendo ajudar o Palmeiras. O Palmeiras já é campeão brasileiro há muito tempo. Ganhando do Santos ontem com 10, mostrou por quê. Ele não vai dar, o Palmeiras não vai dar trela para o Fluminense, que é o time que está mais próximo a ele, em segundo lugar, com 9 pontos de distância a 11 rodadas, mas nem que a vaca tussa. Antes que a vaca tussa, eu quero convidar você para ver uma entrevista que eu fiz com o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que está bombando aí em assistência, né? Dizendo que aquela liberação do Lula para disputar a eleição foi o maior erro judiciário da história do país. E eu tenho 2 dedos de prosa imperdível, com minha conterrânea Aracilba Rocha. Ela escreveu um livro magnífico, Sem Trégua, e é uma descrição da vida dela. Começa com uma infância muito pobre, no sertão da Paraíba, em Malta, e termina falando de administração, de política, de campanha e tal, no Roman Klein, que ela conta o fato, conta o personagem, mas usa outro nome que não é o nome real. Por enquanto eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!